1 Coríntios capítulo 11, do verso 17. Nós vamos ler até o verso 34. Então acompanhe em sua Bíblia. Ou se você não veio com a Bíblia hoje, também está sendo projetado ali no telão. Diz assim o texto da palavra de Deus: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Deus, é a tua palavra. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações. Que a cada dia, Deus, sejamos moldados por essa palavra, Deus, santa palavra. E que possamos nos parecer cada vez mais com o Senhor. Estamos aqui para crescer, Jesus. Estamos aqui para aprender, para ter comunhão contigo. E o desejo do nosso coração é esse, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos capacite. Eu te peço, Deus, que eu seja tão somente um instrumento nas tuas mãos. Fala comigo, Pai. Fala com a tua igreja, fala conosco. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, o contexto aqui, Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Corinto. E como nós lemos o início do texto, a gente logo vê que vai vir uma bronca. Paulo começa esse texto que nós lemos dizendo: olha, nisso porém eu não vos louvo. Lá vem. Na verdade, o que Paulo estava exortando a igreja é porque eles estavam com um hábito errado. Aparentemente, o que dá a entender é que essa igreja, ela se reunia para a ceia, e antes da ceia havia um momento de comunhão, de confraternização, só que cada um estava se virando por si. Então os irmãos mais abastados, mais ricos, eles chegavam talvez primeiro e comiam e bebiam e se fartavam, enquanto os irmãos mais pobres, mais necessitados, quando chegavam já não tinham mais nada. E aí alguns passavam fome, outros, como o texto diz, se embriagavam. Ou seja, que comunhão era essa? Se a reunião era para comunhão, se a reunião era para ceia, que tipo de comunhão está sendo essa? Não, ou seja, o objetivo não está sendo cumprido, tem alguma coisa errada aí. E aí Paulo, ele exorta a igreja dizendo o seguinte: olha, do jeito que está, não está legal, não vos louvo, está errado. Porque eu recebi do Senhor uma outra informação.
O que Paulo está dizendo é que nós aprendemos com Cristo, nós aprendemos com o Senhor, quando Ele institui esse memorial, algo completamente diferente do que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. E aí, irmãos, já é algo que nós precisamos analisar na nossa própria vida. Há coisas, há hábitos que nós temos, até mesmo falas que nós temos, que pela repetição, por repetirmos várias vezes, acabam se tornando mecânicas, ou agimos de forma mecânica. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, irmãos, nós falamos glória a Deus sem nem pensar o porquê nós estamos dando glória a Deus. Já aconteceu, às vezes, de nós estarmos pregando, falando algo, e de repente a gente conta um testemunho, algo terrível, uma tragédia, e no meio da igreja um distraído fala, glória a Deus. A pessoa está tão habituada a dar glória a Deus no meio do sermão, que de repente ela ouve algo e dá glória a Deus. Às vezes a pessoa não aguenta, né? A pessoa usa de oratória e vai levantando a voz, está pregando sempre no mesmo tom, e de repente ela levanta a voz e começa a declarar que aleluia, e o negócio vai acontecer. Mas aí, irmãos, a igreja precisa orar, porque o nosso pastor está enfermo e ele está quase morrendo. Aí de repente alguém, glória a Deus. Levantou a voz, está distraído. Não, glória a Deus, não, misericórdia, vamos orar por ele, vamos pedir que Deus tenha misericórdia. Foi só um exemplo, graças a Deus, o pastor Jorge está cheio de saúde, abençoado, creio que já chegou de viagem, está descansando em casa e Deus está abençoando, guardando a vida dele. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, é que às vezes nós ceiamos e nem entendemos o que nós estamos fazendo. Vira um hábito sem sentido. Às vezes nós estamos até distraídos, estamos com um copinho de cálice e estamos conversando. Aí de repente o pastor dirige, vamos tomar o cálice, aí a pessoa toma. E continua o assunto, você viu ontem a goleada? Pois é. E aí continua o assunto e nem entende o que está acontecendo. E nós vemos que Paulo vai exortar a igreja também a respeito disso. Nós precisamos, irmãos, considerar isso aqui como algo muito importante, porque é um memorial instituído pelo próprio Senhor Jesus. É algo que devemos dar a maior atenção e nos lembrar sempre quando nos reunirmos. Nós não podemos deixar que se torne um ritual executado mecanicamente. Nós precisamos entender o que o Senhor Jesus está ensinando a respeito deste memorial, a ceia do Senhor. E aí, meus irmãos, quando nós entramos no versículo 23 em diante, nós podemos ver que Jesus está nos deixando um exemplo, que Jesus está nos deixando ensinamentos. E o primeiro ensinamento que eu quero dizer é que a ceia nos faz olhar para trás. E quando nós olhamos para trás, nós enxergamos o amor e a perseverança do Senhor Jesus. Note, eu acho interessante quando nós lemos, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que é isso que nós recebemos? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e Ele continuou o caminho que Ele já iria seguir, de morrer por nós. Eu fico pensando, irmãos, como traição deve doer. Eu fico pensando, irmãos, como deve ser terrível você investir na vida de alguém e de repente este alguém virar as costas para você, e na verdade mais do que virar as costas, mas te apunhalar. A dor que deve ser, a angústia, a tristeza. Talvez se parássemos para pensar que seria motivo para Jesus ficar ressentido. Jesus talvez até pensar, falar, quer saber, não vale a pena, a humanidade não vale a pena. Mas aí nós percebemos que Jesus, mesmo traído, Ele ama. E Ele se entrega, Ele não se poupou, Ele não desistiu do propósito de entregar a própria vida por nós. Ele não deu lugar nem à tristeza, nem ao ressentimento, mas Ele prosseguiu caminhando em direção ao propósito que Deus tinha para a vida dele. Nós aprendemos aqui a respeito de gratidão. Mesmo com a morte iminente, Jesus dá graças a Deus. E aí nós entendemos que a ceia é instituída como um momento de celebração. Mas como, irmão, celebração, se Jesus Cristo estava anunciando a própria morte? Querida,
Deus te abençoe, fique em paz, tá? Como, irmãos, é um momento de alegria se Jesus está anunciando a sua morte. Olha, eu estou aqui traído, mas eu vou morrer por vocês. Qual o motivo dessa gratidão? Qual o motivo dessa alegria? O que motivava Jesus a ser grato? Aí nós vemos lá em Hebreus capítulo 12, verso 2. O escritor da carta aos Hebreus, se referindo a Jesus, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Irmãos, eu entendo que Jesus Cristo, ele mesmo diante de uma situação de morte, mesmo diante de uma situação terrível, ele conseguia vislumbrar a alegria de nos comprar para Deus. Era a motivação dele, era o alvo dele. Ou seja, eu percebo aqui em Jesus um exemplo tremendo, irmãos, de foco, de perseverança, de não perder o rumo. Jesus, ele sabia por que ele tinha vindo. Jesus, ele sabia que veio morrer por nós, que veio comprar-nos para Deus, resgatar-nos da morte, do inferno, para vivermos eternamente na presença de Deus. E mesmo com as circunstâncias contrárias no meio do caminho, Jesus, ele não desviou a atenção, ele continuou caminhando em direção ao alvo. E ele se lembrava que um dia todo o seu projeto, todo o seu sofrimento valeria a pena, porque um dia nós estaríamos reunidos aqui numa quinta-feira adorando o nome dele. E não somente nós, mas toda uma igreja, todo um povo, tantos os que já morreram, quantos que ainda virão a crer em Jesus Cristo. Irmãos, isso é um exemplo para nós, porque às vezes nós perdemos o rumo muito fácil, às vezes nós perdemos o propósito, nós abandonamos a caminhada muito fácil, às vezes nós permitimos nos entristecer muito fácil. Irmãos, eu sei isso por mim. Já enfrentei momentos no ministério de profunda dor, de tristeza. E nesse momento eu perdi o foco, eu perdi o rumo. E depois que passou, o Senhor vem nos ensinando com a sua misericórdia, com a sua graça. E Ele vem falando: Léo, está vendo, não é assim. Você não pode se abalar porque de repente surge um problema aqui ou acolá. Você não pode perder a direção porque de repente algo saiu do seu controle. Irmãos, nós precisamos ter a consciência, a convicção que tudo está no controle das mãos de Deus. O Senhor tem as nossas vidas nas suas mãos, e a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós não entendemos as circunstâncias do agora, mas se nós perseverarmos firmes, confiando na palavra, confiando nisso que eu afirmei agora, que o melhor de Deus ainda está por vir, Deus tem o melhor para nós. A gente não perde o rumo, irmãos, a gente não desanima, a gente não se entristece, a gente persevera, a gente vai em frente. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, ele diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse verso, irmãos, é um verso que antecede o famoso verso Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes de dizer tudo posso, Paulo está afirmando nos versículos 11 e 12 que eu aprendi o segredo, ou aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Será que nós temos aprendido a viver contentes em toda e qualquer situação? Será que nós temos dado graças a Deus em toda e qualquer situação? Será que nós temos policiado o nosso coração, para o nosso coração não se tornar um coração murmurador? Você já percebeu que o ser humano ele tem uma tendência ao negativismo muito grande? Ele enxerga as coisas negativas com uma facilidade muito grande. E às vezes nós caímos nesse erro, irmãos. E ao invés de darmos glória a Deus, às vezes nós nos deixamos envolver por situações tristes, complicadas, e nós começamos a murmurar. Mas quando nós viemos aqui, vamos celebrar a ceia, o Senhor Jesus está nos lembrando que, neste momento, é preciso nós nos lembrarmos
de sermos gratos como Jesus Cristo foi. E de entendermos que esta vida é passageira, daqui a pouco vai chegar o momento da festa. E é justamente porque nós olhamos para frente que nós não nos perdemos agora. Porque nós confiamos que Jesus está no controle de todas as coisas. Amém? Quando nós olhamos para trás, nós enxergamos o sacrifício de Jesus e nós não podemos nos esquecer do sacrifício de Jesus. Nós não podemos, irmãos, nos esquecer de quem nós somos crentes. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós não podemos nos esquecer do chamado que Deus tem para nós. Deus nos chamou para vivermos uma vida santa na presença dEle. Deus nos chamou para sermos luz. Deus nos chamou para sermos sal nessa terra. Deus não nos chamou para continuarmos vivendo a mesma vida, mas para vivermos em novidade de vida. Deus nos chamou, Deus nos resgatou, porque nós, por nós mesmos, nós não seríamos capazes de alcançar a salvação, porque nenhum de nós é capaz de agradar a Deus, mas pela graça nós somos salvos mediante a fé. Já falamos isso aqui em outras vezes. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então nós precisamos nos lembrar do sacrifício que foi feito por nós na cruz. Quando Jesus pega o pão e ele diz: isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo, e parte o pão. Ele está querendo dizer: olha, vocês precisam se lembrar que não foi um sacrifício qualquer. Eu vou sofrer por vocês. Da mesma forma que eu estou partindo esse pão, meu corpo vai ser partido. Vai ter dor, vai ter sofrimento. Não é uma brincadeira. Eu estou dando a minha vida em resgate de vocês. Vocês precisam se lembrar disso. Vocês precisam se lembrar do sacrifício que Jesus deu a vida para que nós tivéssemos vida nele. O partir do pão, irmãos, nos faz lembrar que Jesus Cristo se entregou por nós. Jesus disse: façam isso em memória de mim. É interessante que Jesus, ele declara aqui que ele quer ser lembrado por causa da sua morte. Você já parou para pensar nisso? Você quer ser lembrado por quê? Se pararmos para pensar, nós queremos ser lembrados porque fomos boas pessoas, sim ou não? Porque de repente ajudamos alguém. Queremos ser lembrados porque fomos inteligentes ou alcançamos grandes projetos. Mas Jesus, ele diz que ele quer ser lembrado por sua morte. Mais do que pelos seus milagres. Mais do que pelos seus ensinamentos. Jesus quer ser lembrado por sua morte. E aí eu fico parando para pensar, irmãos, o que tem mais importância na nossa vida? Às vezes nós ficamos tão preocupados com os milagres que nós buscamos de Deus para nós. Às vezes nós ficamos tão preocupados em realizar grandes coisas. Às vezes nós ficamos tão preocupados em pedir a Deus que nos cure, que faça algo por nós. E Jesus está afirmando aqui: olha, eu quero ser lembrado pela minha morte. Por quê? Por quê? Porque a morte representa a vitória da vida sobre a morte. Porque através da morte de Jesus, o pecado foi vencido e a humanidade foi redimida. Porque o sangue derramado é a justiça de Deus sendo executada. Porque a morte de Jesus concilia o amor de Deus com a sua justiça. Irmãos, havia um problema para ser resolvido. Entenda, Deus, ele é santo. Deus, ele não compactua com o pecado. Deus, ele não convive com o pecado, ele não pode aceitar. O pecado faz separação entre nós e Deus. Existe um abismo entre nós e Deus porque nós pecamos. E todo homem peca. E todo homem pecou. E existe um abismo intransponível, porque a Bíblia declara que o salário do pecado é a morte. Então Deus, pela justiça, ele precisava executar a sentença. E a sentença é morte. Não há esperança para o ser humano, porque todo homem pecou.
Mas ao mesmo tempo Deus nos ama com um amor incondicional. O texto de João capítulo 3, verso 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu entendo que é escrito dessa forma porque não existe palavra para expressar essa tal maneira. Talvez poderia ter sido escrito: Deus amou o mundo de uma maneira gigante, mas não gigante é pouco. Deus amou o mundo de uma maneira do tamanho do planeta. Não, mas também não expressa, não resolve. Deus amou o mundo de tal maneira, não dá para expressar. Não dá para expressar. Obrigado. Que Ele deu o seu Filho por nós. E quando Deus entrega o seu Filho por nós, e o Filho de Deus, Jesus Cristo, homem, perfeito, puro, sem mácula, Ele entrega a própria vida, Ele é o sacrifício perfeito, para que a justiça de Deus se cumprisse em Cristo, e através do sangue de Jesus, o pecado de todos nós fosse perdoado, e pudéssemos chegar diante de Deus agora limpos e livres do pecado. É por isso que nós afirmamos, queridos, que nós precisamos aceitar a Cristo. Precisamos aceitar a Cristo. De repente você está aqui nessa noite, veio pela primeira vez. Olha, irmão, você precisa aceitar a Cristo. Você precisa aceitar esse sacrifício pela sua vida, porque você por si só jamais vai agradar a Deus, mas o sangue de Jesus foi derramado pela sua vida. De repente alguém nos assiste pela televisão. Olha, querido, eu quero te dizer que você precisa aceitar a Cristo. Você precisa entregar a sua vida para Jesus, porque por melhor que você seja, ainda assim você é um pecador. E se não for pelo sangue de Jesus derramado na cruz, você jamais será aceito por Deus, porque só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É por isso que Jesus afirma: eu quero ser lembrado pela minha morte, porque a minha morte é que vai mudar a vida de toda a humanidade. Por isso Jesus diz: olha, façam isso em memória de mim. Agora, por outro lado, irmãos, eu creio que podemos nos lembrar de Jesus e fazer com que Ele seja lembrado fazendo o mesmo que Ele fez por Cristo, pelas pessoas. Em outras palavras, da mesma forma que Jesus Cristo deu a vida por nós, nós também devemos dar a nossa vida por Ele. Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante, diz assim, olha que texto lindo, irmãos: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha, o versículo 6 vai falar do sentimento de Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O texto está dizendo que nós precisamos ter esse mesmo sentimento de Jesus, que Jesus Cristo, sendo Deus, Ele não julgou que o ser Deus deveria ser algo que Ele deveria se apegar, mas ao invés disso, Ele abriu mão da sua glória, e veio como homem, nasceu, cresceu, sofreu e se entregou por nós. Ele se humilhou, o Criador se sujeitou à criatura, porque nos ama. E aí o texto diz que nós precisamos nos armar deste mesmo sentimento. Nós precisamos ser humildes, irmãos. Nós precisamos entender que existe um propósito para a nossa vida. O nosso propósito é servir, o nosso propósito é nos entregar, o nosso propósito é viver para Deus. Mateus capítulo 16, verso 24 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 10, verso 39: quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Gálatas 2:20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo,
Portanto, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, Cristo tem vivido em nós. Nós estamos falando de ceia, irmãos. É por isso que não podemos tomar a ceia como se estivéssemos tomando um suco de uva. Embora estejamos tomando um suco de uva, mas o que ele representa? Ele representa que Jesus Cristo deu a vida por nós, para que agora possamos viver para Ele. Fomos crucificados com Cristo, para que agora, a vida que vivemos na carne, vivamos para glorificar a Deus. Através das nossas ações, através das nossas atitudes, através do nosso louvor, através da nossa adoração, através da nossa entrega. Jesus Cristo, Ele é vivo e Ele conta conosco. João 12, 24 diz: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Irmãos, é interessante essa vida que Jesus nos dá, porque na verdade Jesus morre por nós, para que fôssemos reconciliados, e somos de fato reconciliados com Deus. Só que agora Jesus também diz: olha, já que eu morri por vocês, eu quero que vocês morram para vocês mesmos e vivam para mim. E aí aqui nós lemos esse texto que diz que se a semente, quando ela cai na terra, ela não morrer, ela vai ficar ali uma semente parada, só, infrutífera. Mas se ela abrir mão da condição que ela está ali, de semente, e permitir que o milagre da germinação aconteça, ela vai crescer e vai frutificar e vai dar muito fruto. Assim somos nós. Se nós não entregarmos a nossa vida para Jesus e permitirmos que Ele opere tudo aquilo que Ele quer fazer em nós, nós seremos apenas pessoas aqui plantadas aqui nesse campo. Mas se morrermos para nós mesmos e permitirmos que Deus comece a trabalhar o nosso caráter, a nossa vida, nós vamos frutificar e muito, irmãos. Nós vamos frutificar. A ceia então é um momento de nós olharmos para trás. A ceia também é um momento de nós olharmos para frente. Jesus disse que todas as vezes que fizermos isso, estaremos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia, queridos, é momento de nós renovarmos a nossa esperança. A ceia é momento de nós regularmos o nosso foco. A ceia é momento de nós nos lembrarmos que nós não somos deste mundo, mas somos embaixadores de Cristo vivendo aqui. A ceia é momento de nós nos lembrarmos que nós vamos em frente, que nós vamos embora. Nós não ficaremos aqui. Jesus Cristo, Ele nos salvou, foi preparar lugar para nós e um dia voltará para nos buscar. Então nós olhamos para frente, aguardando a eternidade com Deus, e ela vai acontecer. Você tem sonhado com a eternidade? Você tem pensado nisso? Nós às vezes pensamos no nosso futuro, mas na verdade nós precisamos pensar na eternidade, porque ela vai chegar, e está chegando, e é promessa de Deus, e é olhando para a eternidade que nós suportamos sofrimentos aqui. A mesma carta que nós já lemos de Hebreus capítulo 12, no verso 3, diz assim: pensem bem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ou seja, quando nós olhamos para Jesus e entendemos que Ele fez um sacrifício pensando em nós, na hora estava doendo, na hora seria sofrimento, mas Ele não estava pensando no momento, Ele estava pensando no resultado do seu sacrifício. Aí, meus irmãos, nós entendemos que nós precisamos agir do mesmo modo. Nós precisamos olhar para a eternidade, porque quando olhamos para a eternidade, nós não nos cansamos, nós renovamos as nossas forças, porque esperamos a glória se manifestar. Jesus Cristo está voltando muito em breve para nos buscar. E por último, a ceia também é momento de olhar para o presente. É momento de nós olharmos para dentro, irmãos, de nós mesmos. O texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que é para o homem se examinar e não examinar o outro. Nós todos temos um pouco de clínico em nós. Nós gostamos de analisar o irmão. Nós às vezes olhamos para a pessoa e tiramos conclusões que não nos cabe tirar. Deus não nos colocou como juízes. Mas Deus, Jesus, nos diz que nós devemos nos autoexaminar. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos.
E nós precisamos ver quem nós somos de verdade. É o momento de perceber a nossa miséria diante de Deus e a nossa necessidade de socorro do Senhor. Porque diz lá o texto: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Irmãos, às vezes pensamos que este momento é um momento de exclusão, para nós nos autoavaliarmos e pensarmos: não, hoje eu estou digno para tomar a ceia, ou não, hoje eu não estou digno para tomar a ceia. Será que algum dia você vai ser digno de tomar ceia? Será que o que Jesus está ensinando aqui é para nós ficarmos algum dia sem cearmos? Será, meu irmão, que você vai se encontrar um dia digno de tomar a ceia? Será que você é santo para isso? Nós precisamos entender que quanto mais nos sentimos santos, menos precisamos de um redentor. Mas eu entendo aqui que o texto está nos ensinando que nós precisamos nos examinar, que nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e chegarmos à conclusão de quem nós realmente somos, porque dessa forma nós vamos valorizar o sacrifício que Jesus fez por nós. Quando eu me examino e percebo os meus erros, reconheço que não sou digno, e eu percebo a necessidade do corpo e do sangue, e que devemos aceitar o perdão oferecido por Jesus e participarmos da mesa. O que Jesus está dizendo é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Não é para você se julgar impuro e não cear, meu irmão, muito pelo contrário. É para você se julgar impuro e clamar pela misericórdia de Deus e ceiar, porque quando você ceia, você está reconhecendo: olha, Deus, eu sei que o simbolismo disso aqui representa o teu corpo e o teu sangue que foi entregue por mim, e só através do teu sacrifício eu me torno digno de entrar na tua presença, porque nós não somos e jamais seremos dignos, irmãos, mas é o sangue de Jesus derramado na cruz que nos purifica de todo o pecado. Quais são os erros que podemos cometer ao tomar a ceia? O que é tomar a ceia de forma indigna? É quando nós nos achamos arrogantes, e quando pensamos que estamos bem o suficiente para tomar a ceia. Pode me dar, que hoje eu estou santo para valer. Hoje eu não pequei, hoje eu sou o cara. Arrogância. A arrogância nos afasta de Deus, irmãos. A arrogância nos impede de enxergar quem nós realmente somos. Podemos cair no erro de não levar a sério a ceia, de sermos negligentes ou displicentes e tomarmos de qualquer forma. Estou nem entendendo o que está acontecendo, estou tomando a ceia. Ou então nós podemos cometer o erro de não conhecermos a verdade, de não entendermos. E de repente, porque você se acha indigno, você abre mão de participar da mesa do Senhor. Você não precisa não participar da mesa do Senhor, muito pelo contrário. É justamente porque nós reconhecemos que não somos dignos, que somos pecadores, que somos carentes da graça de Deus, que estamos lutando por santidade, mas ainda não somos santos. Olhamos para dentro de nós e muitas vezes só enxergamos escuridão. E aí nós chegamos diante da presença de Deus, falamos: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu reconheço que é só mediante o teu sangue, é só pela tua graça que eu posso chegar diante da tua presença, e eu posso ter comunhão com o Senhor. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A ceia, irmãos, é momento de olharmos para nós e nos humilharmos, e nos quebrantarmos, e clamarmos pelo perdão de Deus, e falarmos: Senhor, eu entendo quem eu sou, e eu entendo a necessidade que eu sinto de Ti. É por isso que eu estou aqui agora, diante de Ti, participando da Tua mesa, porque eu Te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Não há outro, e jamais haverá. E é por causa do sangue de Jesus que nós estamos hoje aqui reunidos.